Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a linha Galaxy S no Ultra, no máximo, claro, e da linha dobrável, da Z Fold, no caso também, que é o dobrável mais caro e mais completo. Qual é a ideia desse vídeo? Como está para sair a nova linha de dobráveis da Samsung, agora será anunciada no dia 10 do próximo mês, eu acho que é bem interessante quem gosta de tops de linha começar a fazer esse tipo de comparação, porque o que acontece? Hoje, antigamente você ia para o Note ou para a linha S, hoje você vai ou para o Z Fold ou para o S Ultra. Então a ideia é fazer um comparativo entre essas duas linhas para saber o que você tem de vantagem em cada uma para ajudar a escolher. Porque quem vai comprar o dobrável vai acabar comprando agora, aproveitando essa janela, porque sempre tem alguma promoção, algum item grátis, ou fone de ouvido, ou qualquer outro brinde interessante. Então vale a pena ficar no radar e decidir se o top de linha que você usa da Samsung será trocado agora ou somente no ano que vem. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui estão os dois aparelhos, são aparelhos top de linha, né, os dois da Samsung, e aqui, a título de exemplo, eu estou utilizando o Galaxy S21 Ultra e o Z Fold 3, tá? Eles são aparelhos bem próximos, né, apesar de que esse aqui foi lançado mais ou menos nessa mesma época do ano passado, e esse aqui no começo do ano passado também, né? Não neste ano, tá? Então esse aqui já tem um pouquinho mais de tempo, mas eles têm ali uma distância pequena entre as janelas de lançamento. Eu acho que a grande questão é quem quer comprar um dobrável vai acabar comprando este aparelho no novo modelo, no Z Fold 4, e quem quer um S, linha S Ultra, vai comprar não o S22, mas vai esperar o S23 lá para o comecinho do ano que vem. Então acho que a questão é mais ou menos nesta linha, tá? Agora, fazendo uma avaliação bem rápida, vou até tirar a capinha dele para ficar mais fácil de mostrar o aparelho, tá? Fazendo uma avaliação rápida, no meu ponto de vista, de quem utilizou os dois aparelhos, o S21 Ultra eu estou utilizando já há um bom tempo, e o Z Fold eu estou aproximadamente com uns 2 meses de uso, né? E o que eu senti ao usar esses dois aparelhos? Primeiro ponto, me surpreendeu as câmeras da linha S21 Ultra por conta do zoom ótico de 10 vezes, tá? Então, eu acho que quem precisa de uma câmera com tudo no máximo, uma câmera super top, vai da linha S Ultra, não é nem a S Plus, tá? A S Ultra é o melhor que a Samsung tem a oferecer em qualquer geração, seja nessa, seja a S22 Ultra ou a do próximo ano, que com certeza vem muito semelhante e com todas essas câmeras e ainda uma câmera para tirar foto em modo macro também super boa, super competente. Então eu acho que para quem precisa de câmera, este aqui é o aparelho. Ele também tem uma bateria um pouquinho maior, então isso é interessante, né? Também para quem vai ficar fora de casa por longos períodos, também é bem interessante. De resto, eu diria que é um aparelho bem rápido, com uma performance bem consistente, é bem agradável para jogar, tá? O único ponto que vale a pena lembrar, né, é que no novo modelo, por ter a canetinha, né, você tem o alto-falante invertido, então você acaba cobrindo um dos alto-falantes com a mão, o que não acontece nesse modelo, tá? É claro que dá para virar e usar de ponta cabeça, só que aí você vai ficar com a mão em cima das lentes, nem sempre é uma boa, tá? Porque aí toda vez que você for tirar foto, você vai precisar limpar essas lentes para poder tirar boas fotos. Então, mas é um detalhe, né? É uma besteirinha que é facilmente, é super fácil de corrigir, tá? Eu gosto muito desse tipo de aparelho, sempre gostei muito por conta dele não ter peças móveis. Eu tenho um pouco de receio de peças móveis no longo prazo, tá? Mas, por outro lado, você tem vantagens muito interessantes quando você fala de dobráveis, tá? Então aqui, o que eu considero
como vantagens. Primeiro, é uma peça única, acaba sendo um pouco mais robusto. Você pode usar película, neste modelo ele ainda vinha com película, hoje ele não vem mais, mas nada impede de você colocar uma película. Então, para quem é um pouco mais desastrado, eu acho que aparelho assim, numa peça única, é melhor. Ele tem uma bateria que vai durar um pouquinho mais, né? Ela é de 5.000 mAh, então ela vai durar um pouco mais. E tem a canetinha. Então, para quem é fã da linha Note, com certeza o S22 Ultra, o S23 Ultra aí do futuro, né, que nem sabemos como será, mas com certeza vai carregar a canetinha, né, grandes chances. E até esse aqui, que a canetinha é um acessório comprado separadamente, também é uma boa. Então, você gosta da canetinha, você é um pouco mais desastrado, vai neste aparelho aqui. Você vai ter uma bateria maior, uma tela excelente também, uma boa performance e o principal ponto, câmeras melhores. Agora, vamos falar um pouquinho do dobrável, que ficou aqui por um período bem generoso. Até meus agradecimentos ao pessoal da assessoria da Samsung, que me deixou um tempo bem legal com o aparelho. Então vamos falar um pouquinho dele, colocar aqui o outro aparelho um pouco para o lado. Bom, a tela é realmente de encher os olhos. Num primeiro momento, eu tinha receio da tela, da resistência da tela, se eu ia gostar de um dobrável. Eu pensava que ele ficaria muito grosso, né? muito volumoso no bolso. No final das contas, ó, colocando um ao lado do outro, você vê que ele é até um pouco menor, ó. Claro, você tem que considerar ele com a capinha, né? Esse aqui com a capinha, o S Ultra. Aí eles ficam praticamente da mesma espessura, pelo menos com a capinha que eu utilizo, tá? Que é essa capinha aqui. Bom, aonde esse aparelho, vamos começar por onde ele perde, tá? Onde ele perde? Ele não tem o zoom ótico de 10 vezes, ele não tem a câmera no modo macro, mas de resto, eu diria que essas câmeras aqui, esse conjunto, ele é muito semelhante ao S22 ou S21 Plus, tá? Ele é muito semelhante. Não é uma câmera tão top quanto da linha S Ultra, mas é uma câmera muito competente, muito boa também, tá? Então, é um ponto negativo, mas não é aquela coisa absurda. O que eu quero dizer? Que se você realmente precisa de um zoom ótico com longo alcance e tal, você vai precisar ir para a linha S Ultra. Se esse não é o seu caso, esse aqui dá tranquilamente, inclusive tira fotos noturnas muito bonitas, tem toda a competência para tirar boas fotos, a câmera frontal também muito boa, somente a câmera frontal aqui da parte interna que é um pouquinho mais simples. O desbloqueio da digital aqui na lateral, acho ótimo, até fica com menos dedo, marca de dedo na tela, então não tenho nenhuma reclamação. A tela, como eu disse, é sensacional para vários tipos de uso, desde a navegação na internet, que você tem, ó, um espaço enorme para você poder navegar, até leitura de livros. Esse aparelho, durante o período que eu estou com ele, ele virou o meu leitor de livros digitais, então não tem comparação. Ele é até melhor do que um iPad para ler por ser mais leve e mais compacto, e você pode abrir o teu livro em qualquer lugar que você esteja. Então eu achei muito interessante essa possibilidade de uso para consumo de conteúdo. Outra coisa que me surpreendeu é os jogos nesse aparelho. Realmente jogar nesse aparelho, apesar do ponto, né, que não é o mais positivo, de ter a mesma questão no, do S22 Ultra, dos alto-falantes estarem aqui na área que teoricamente você vai ficar com a mão, mesmo assim, dá para você se adaptar, meio que fazer aquela conchinha aqui com a mão e jogar da mesma maneira. Qual é a vantagem de jogar assim, né? Você, por um lado, vai marcar a tela com os seus dedos, mas não vai marcar a lente. E a principal vantagem que eu achei muito legal jogar nesse aparelho, a parte que aquece é essa parte aqui, onde deve ficar processador e toda a parte aqui, toda a inteligência da GPU, deve estar tudo aqui em cima, tá? Depois até eu vou tentar achar um esquema para ver direitinho. Mas o fato é que essa é a parte esquenta e não essa. E quando você joga nessa posição aqui, ó, os seus dedos estão aqui.
Então é muito mais agradável de jogar do que qualquer outro aparelho, tirando o ROG Phone, que já vem com aquele esquema de cooler tal atrás, que é focado em games, né? É outra parada, mas tirando o ROG Phone, aqui com certeza é o aparelho que eu mais gostei de jogar por esse ponto também. Apesar do problema do alto-falante, né, de você acabar ficando com a mão um pouco sobre os alto-falantes, você está com a mão aqui numa tela que não aquece como essa parte superior. Então você joga muito mais tempo de uma maneira super agradável. A parte de digitação nele é bem agradável também. Você dividir tela com outros aplicativos, como planilhas, como processadores de texto e tal, é muito legal também. Então assim, eu considero esse aparelho um aparelho super completo e, na minha opinião, o foco dele é aquele usuário que não quer comprar um tablet e um celular top de linha, quer concentrar tudo em um único aparelho. Então, se você às vezes está chegando a hora de atualizar o seu tablet, já está velhinho e você quer um top de linha, um celular top de linha, vai num dobrável, porque realmente ele é absurdo. O consumo de conteúdo nele é muito agradável, assisti vídeo, fiz várias coisas interessantes, usei até esse suportezinho aqui, ó, da ROG para jogar com controle e ficou muito legal. Então assim, realmente é uma experiência única, é uma experiência bem agradável para quando você precisa de um híbrido entre um tablet e um celular top de linha. Quais são os pontos de atenção deste aparelho? Antes de comprar, você tem que pensar, tá? Primeiro ponto, as câmeras são muito boas, mas são um pouco inferiores às câmeras da linha S Ultra, tá? Então esse é um primeiro ponto de atenção que eu vou ser muito sincero, para mim não se aplica a todos os usuários, porque nem todo mundo precisa de zoom ótico de 10 vezes, a maior parte das pessoas vive muito bem sem ter esse recurso, e o modo macro a mesma coisa. Então primeiro ponto é avaliar essa questão de fotografia e de vídeo, né? Se realmente você precisa desses recursos ou não, tá? Então o primeiro ponto é esse: você não precisa, não é imprescindível, ou você troca isso por uma tela imensa, eu acho que é uma boa troca para a maior parte dos usuários. Primeiro ponto. Segundo ponto, a bateria é um pouquinho menor do que a bateria da linha S Ultra, então ele chega no final do dia tranquilo, mas com um pouco menos de carga do que a linha S Ultra, isso é fato. Terceiro ponto, a tela. Eu achei ela mais resistente do que eu imaginava, mas esse celular não é um celular para pessoas desastradas, porque ele não tem como você colocar uma película em cima dessa tela aqui do meio, tá? Então, se cair no chão, tem um risco de quebra maior. Então, não é um celular para quem é desastrado, é um celular para quem é muito cuidadoso, tá? Mas, assim, para o meu uso, que eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa, foi tranquilo, não vi nenhum problema, ficou inteiro, impecável aqui nesses 2 meses, nunca caiu, obviamente, mas a experiência foi realmente muito boa. E então, gente, assim, eu acho que os maiores pontos são esses. Você tem um pouquinho de perda na câmera, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a resistência da tela, porque você não vai conseguir colocar uma película nessa tela, e também a questão da bateria, que é um pouquinho menor, mas é só mais uma observação do que um problema, tá? Então não é aquela coisa, puxa vida, vou ficar sem bateria. Não, você vai usar super bem, mas ela é um pouquinho menor. E de resto, gente, para quem eu indico? Eu indico esse aparelho para quem precisa de um aparelho para produtividade. Então você precisa ser produtivo, dividir a tela, você precisa colocar 2 planilhas lado a lado, ou uma planilha e um texto, ou navegar na internet e alimentar uma planilha, seja lá qual for o seu trabalho, mas você precisa de uma tela imensa aqui, e dividindo a tela com vários aplicativos, esse aqui não tem nem comparação com a linha S Ultra. É muito superior, é muito mais agradável de trabalhar. Então, para produtividade, eu recomendo esse aparelho, eu recomendo para consumo de conteúdo e, por incrível que pareça, eu recomendo muito ele para jogos. Eu joguei com o controle de PlayStation nele durante esse período todo, praticamente, que eu fiquei com ele em casa, e realmente a experiência é
sensacional. É uma tela muito agradável de usar e você tem uma experiência de jogo super fluida, super boa, melhor do que eu imaginava, tá? Então é um aparelho que eu acho que pode agradar um bom número aí de pessoas. A única questão, eu acho que acaba sobrando é fazer a conta, né? Ele acaba sendo a soma de um tablet, nem precisa ser um tablet top de linha, um tablet até mais baratinho com um top de linha. Então você tem que fazer essa conta para ver se cabe no teu bolso. Mas é um aparelho que depois, aqui ele está completando já praticamente um ano do lançamento, né, com a chegada do Z Fold 4. Ele continua com uma saúde impecável, recebeu a atualização do sistema operacional, está redondo, sem bug nenhum, está fluido. Então é um aparelho que com certeza quem comprar, ou esse até, não precisa nem esperar o novo, ou comprar o Z Fold 4, vai ter um dobrável para muitos anos aí de uso. Só a título de informação, a tela dobrável, segundo a Samsung, tem uma capacidade de muitos anos, né, de abrir e fechar sem ter nenhum problema de quebra. Não encontrei até hoje, pelo menos ninguém comentou aqui no canal dizendo, puxa, a tela quebrou, a tela teve problema. Ninguém reclamou até hoje. Claro que não é um aparelho que vende pra caramba, porque é um aparelho mais caro, mas eu nunca vi nenhuma reclamação, então eu acho que realmente deve ser durável. Esse aparelho aqui, ele não veio direto para mim, ele passou por vários editores antes e chegou impecável. Eu não vi nenhum problema, tanto na tela do lado de fora, quanto na tela interna, tá? Ele tá impecável, e as pessoas não são cuidadosas, né? Os editores nem sempre tratam com carinho dos aparelhos, mas ele chegou aqui depois de ser muito utilizado, que ele chegou bem depois do lançamento e impecável. Então isso eu considero um ponto super positivo, tá? Porque às vezes quando eu recebo aparelho que já rodou muito, né? Geralmente ele chega numa situação um pouco triste. E esse aparelho chegou perfeito. Então é isso, eu acho que agora é a hora de decidir o que é melhor para você. De um lado, você vai ter uma tela única, que pode ser utilizada com uma película, então ganha na proteção, ganha na resistência. Você vai ter um conjunto óptico mais competente, mais completo, não mais competente, mais completo mesmo, né? Com mais possibilidades criativas, tá? E você vai ter uma bateria um pouco maior. Então você ganha aí na resistência, você ganha na bateria, você ganha nas câmeras. Aqui você vai ter um celular que, olha, colocando um do lado do outro fica claro onde você tem mais produtividade, tá? Então é um celular para ter produtividade, para consumir conteúdo e para usar como um mini tablet. A título aí de observação, só para complementar, esse aparelho aqui, o dobrável, o Z Fold 3 e possivelmente o Z Fold 4 também será compatível com a S Pen, só que não vem a S Pen nele. Não custa barato, é fato, mas você pode comprar uma S Pen que é especial para ele, que não danifica a tela. Tá? Então, os dois aparelhos podem ser utilizados com a S Pen. Dessa geração aqui, os dois dependem de um acessório comprado separadamente. Falando em S22 Ultra e possivelmente S23 Ultra, a caneta vem dentro, já está embutida e incluída no preço, então é uma vantagem interessante, tá? Mas ainda olhando para as duas telas, fica claro aonde a produtividade acaba ganhando. Bom, pessoal, então é isso. No meu ponto de vista, pelas minhas necessidades específicas hoje, que quem acompanha o canal sabe, eu utilizo celulares para captar as imagens do canal e alterno sempre entre um iPhone 13 Pro e um Galaxy S21 Ultra. Então eu preciso de uma câmera que seja o mais completa possível para gerar o meu conteúdo. Então somente por este ponto eu preciso ficar na linha S Ultra. Eu não tenho como escapar dela, tá? Mas vou ser muito sincero, para mim a questão da fragilidade é irrelevante, porque eu sou extremamente cuidadoso. A questão da bateria, eu trabalho perto de tomadas, trabalho em casa, então não tenho esse desespero. Eu acho que a diferença não é tão absurdamente grande, e hoje em dia carrega uma bateriazinha extra na mochila, está resolvido. Então a maior parte dos pontos, dos supostos pontos negativos, não são um problema para mim. O único ponto de decisão para o meu caso acaba sendo a câmera.
tá? E aí eu acho que vale cada um fazer a sua análise. Mas se a câmera não for um problema, na minha opinião, esquecendo o preço, eu acho que o dobrável acaba sendo uma escolha sensacional para muita gente, porque ele é extremamente útil, fica mais melhor acomodado no bolso, porque ele é gorducho, mas ele é menorzinho, e você tem, quando abre uma tela, que é um cinema, né? É espetacular, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.